And the winner is Rocky, Irwin Winkler and Robert Chardoff, producers. Rocky, um lutador, surpreendeu ao vencer o Oscar de melhor filme na edição do prêmio em que estavam indicados Todos os Homens do Presidente, Taxi Driver, Motorista de Táxi, Rede de Intrigas e Esta Terra é Minha. Mas antes de falarmos mais sobre esse filme que marcou gerações, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe e indique para os amigos se gostar do nosso conteúdo e nos siga também no TikTok, no Instagram e no Facebook. A avant-première de Rocky, um lutador, aconteceu em 21 de novembro de 1976, nos Estados Unidos. Em 3 de dezembro daquele ano, seria a estreia no circuito comercial. No Brasil, o longa-metragem chegou em 7 de janeiro de 1977. Décadas depois, Rocky, personagem e franquia, seguem firmes e fortes, emocionando plateias. Não só isso, Rocky, um lutador, foi o início da saga de um personagem que se tornou querido por pessoas do mundo todo. E também o início da carreira de um dos maiores astros da história de Hollywood. O filme deu origem à franquia de sucesso. Em todos os filmes nos deparamos com o amor incondicional de Rocky por Adrian, interpretada por Talia Shire, a irmã de Francis Ford Coppola na vida real, e a Connie Corleone da saga O Poderoso Chefão. Um amor baseado na cumplicidade, na construção da vida em conjunto, no enfrentamento das dificuldades do cotidiano. Diferente de outros romances hollywoodianos, Rocky e Adrian formam um casal com o qual nos identificamos. Fogem aos estereótipos de beleza no cinema. São gente como a gente. Escrever sobre Rocky poderia render um livro. Aliás, existe um livro no Brasil chamado Rocky Lutando com o Coração, de Renato Mundi. São tantas as situações que o filme nos apresenta, sejam elas sociais, pessoais, sentimentais, físicas, emocionais, que podemos refletir durante muito tempo. Para a época em que foi produzida, a obra soou conservadora, típico produto do cinema clássico dos Estados Unidos perante a geração da nova Hollywood conduzida por Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, Michael Cimino, Paul Schrader, Hal Ashby, George Lucas, Steven Spielberg e Brian De Palma. Até hoje, Rocky, um lutador, pode parecer machista em determinados momentos, porém perdurou. Cativa corações e mentes mesmo no mundo real. Rocky é másculo, filho dos imigrantes europeus, que pede sem firulas para Adrian preparar o jantar. No entanto, é fruto de um contexto específico, fato que não minimiza seu coração ou sua ingenuidade. O amor que nutre pela esposa, os amigos e sua vontade de dar certo, dentro das regras da sociedade, é comovente, ainda que dê alguns passos tortos. A história de superação do lutador se conecta diretamente à de seu criador. Reza a lenda que Sylvester Stallone escreveu o roteiro em 3 dias, depois de se empolgar ao ver pela televisão uma luta de Muhammad Ali no qual o oponente resistiu bravamente sem ir à lona. Stallone escutou muitos nãos dos produtores de diversos estúdios. Os engravatados tinham interesse no projeto, mas queriam um nome famoso para estrelar. Pensavam em Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds ou James Caan. Stallone não se deixou abater. Ele queria protagonizar a própria história. À base de persistência, alcançou o objetivo. Os lendários produtores Irving Winkler e Robert Charloff apostaram na ideia. O filme foi adquirido pela United Artists. Teve o orçamento reduzido, pois não teriam grandes nomes no elenco e precisavam diminuir os riscos de mercado. O mais conhecido talvez fosse Burgess Meredith, o Pinguim da série Batman dos anos 1960, ele que interpretou de maneira icônica o treinador Mickey
em Rocky, um lutador. Na direção estava escalado John G. Avildsen. Para quem cresceu nos anos 1980, o cara é referência. Nem todo mundo lembra, mas o cineasta daria vida à franquia Karate Kid. O núcleo central da trama era completado por Burt Young como Paulie, o irmão de Adrian, o ex-jogador de futebol americano Carl Weathers, na pele do campeão dos pesos pesados Apollo Doutrinador Creed, e para viver o treinador deste último, o saudoso Tony Burton. Um time que rendeu química incrível, todos com um ou mais momentos memoráveis. A trama a princípio é simples. Apollo é campeão mundial de boxe, o mais famoso, de jeito fanfarrão, fala pacas, dança, veste roupas coloridas antes das lutas, especialmente roupas com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Tem uma luta marcada para o começo de 1976, ano do bicentenário da independência da nação. Mas o oponente se machuca. A equipe do doutrinador Apollo decide tentar uma jogada de marketing na terra das oportunidades. Por que não dar a chance a um pugilista desconhecido de tentar o cinturão mais almejado do mundo? O escolhido, lógico, Rocky Balboa, na casa dos 30 anos, que faz bicos de cobrador para um agiota e participa de lutas mequetrefes na Filadélfia. Pelo caminho, o sujeito desengonçado, que mal sabe ler e escrever, se apaixonará e chocará o mundo. O interessante é que o principal oponente nessa jornada não é o adversário de ringue, são os obstáculos impostos pela vida. É assim nesse e na maior parte da franquia. Eventualmente, especialistas em cinema costumam listar o Campeão de 1979 de Franco Zeffirelli e o Touro Indomável de 1980 de Martin Scorsese na lista dos melhores filmes sobre boxe. Nessa lista ainda pode entrar Menina de Ouro de 2004 de Clint Eastwood, que ganhou o Oscar de melhor filme. São grandes e importantes filmes referências, ninguém duvida disso. Nenhuma dessas produções, no entanto, teve ou tem a popularidade que Rocky, um lutador, conseguiu. Nem foram tantas vezes reexibidas. Parte dessa conexão entre espectador e obra se deve ao próprio Sylvester Stallone, que cria uma figura errante, humilde, de fala estranha, devido à paralisia parcial no rosto do ator, e a sua capacidade de interpretação que vai além das cenas de ação, já comprovado em trabalhos a exemplo de Copland, Terra de Policiais, de 1997. É preciso destacar o lado empreendedor de Stallone, que escreveu, atuou e posteriormente desenvolveu carreiras de diretor e produtor, sendo raro exemplo de astro que viveu e imortalizou dois personagens icônicos da cultura americana, Rocky e Rambo. Outro ator assim é Harrison Ford, com o Han Solo de Star Wars e Indiana Jones. Não vale citar aqui o Dolph Lundgren, tá, gente? Outro bombadão dos anos 1980 que viveu He-Man e o Justiceiro em produções que beiravam o trash. Rocky, um lutador, não tem pressa em chegar ao embate decisivo tão aguardado. Desenvolve as situações pausadamente, as relações entre as figuras-chave da trama. As dificuldades dos trabalhadores do porto, o submundo do boxe, a vida na periferia. Tudo coroado pela empolgante e eternizada trilha sonora de Bill Conti, que também trabalhou em Karate Kid com o diretor John Avildsen. Fatores que fizeram milhões de trabalhadores se identificarem e transformarem o filme em sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 225 milhões de dólares. Muito dinheiro na época em que os blockbusters ainda davam os primeiros passos. Rocky, um lutador, teve 10 indicações ao Oscar, das quais venceu 3: filme, direção e montagem. Levou o Globo de Ouro, influenciou dezenas de produções no cinema e na TV. Em 7 de dezembro de 2010, Sylvester Stallone entrou para o Hall da Fama do boxe internacional pela contribuição ao esporte. E quando achávamos que a história do garanhão italiano tinha chegado ao fim nas telonas, eis que Creed, nascido para lutar de 2015 e lançado no Brasil no início de 2016, não apenas trouxe novamente o bom e velho pugilista, mas o mostrou em novo paradigma, como coadjuvante, e dando a Sylvester Stallone um Globo de Ouro de ator coadjuvante e nova indicação ao Oscar, quase 4 décadas depois, após concorrer para melhor ator pelo primeiro trabalho. Isso não é pouca coisa. Entretanto, talvez sejam as pequenas falas de Rocky que o façam tão especial, como aquela de Rocky Balboa, filme de 2006. Algo do tipo, abre aspas,
Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Fecha aspas. Só por isso, ele já merece nosso carinho.